Dinheiro e o senhorio do dinheiro na vida das pessoas. No domingo será ministrado como quebrar o senhorio do dinheiro. Depois vamos falar sobre a prosperidade, a maneira de Deus. E por último, alcançando o tesouro do reino dos céus. Então eu queria que você não perdesse, porque se de fato você quer viver um ano da colheita e também um ano de prosperidade, você precisa entender os princípios. Então vai ser mais palavras de ensino, para que você mentalize, guarde no seu coração e aplique na sua vida, amém? Feche seus olhos, vamos orar, para que a palavra realmente entre no seu coração e traga vida abundante em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, quero declarar que essa palavra venha penetrar nos corações de forma viva e eficaz, que Teu Espírito Santo fale poderosamente a cada coração. Eu repreendo todo sofisma, toda falácia do inferno. Eu repreendo, Senhor Jesus, toda artimanha do inferno. Senhor Jesus, o coração e a mente dos meus irmãos estão guardados no Senhor, e o diabo não tem poder de distraí-los. Eu declaro em nome de Jesus que o Senhor é o centro dessa palavra. Então fale aos nossos corações, em nome de Jesus, diga amém. Fala assim comigo: eu abro o meu coração, eu abro a minha mente para receber a palavra do Senhor. Irmãos, o título da palavra, como eu disse, é dinheiro e o senhorio. Então, nós fazemos parte de uma igreja de vencedores. Fala para o seu irmão: você é um vencedor em Cristo. E, como alvos, nós queremos ser vencedor em todas as áreas. Isso é fato, faz parte do nosso DNA como igreja. Na verdade, não é igreja videira somente, a igreja de Cristo, aquele que cumpre o propósito, tem que ser vencedor, independente da denominação. O importante é que você entenda, existe uma marca de Cristo para a sua vida, e você nasceu para ser vencedor. Alguém pode dizer aleluia por isso? Então eu tenho percebido, como Itaquera, que os irmãos têm crescido de fato. Eu tenho percebido casamentos restaurados, nós temos visto muitas pessoas arrumando emprego, prosperando, mas também temos visto pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, células multiplicando. Glória a Deus por isso, isso é maravilhoso. Mas eu ainda estou insatisfeito, porque eu percebo que pessoas, principalmente na área financeira, não têm avançado como Deus gostaria. Pastor, o senhor sabe o que Deus quer para mim? Eu pelo menos tenho uma ideia. Ele quer que a cada ano você cresça de glória em glória. Fala para o seu irmão: crescer de glória em glória é a vontade de Deus para você. Então, quando eu olho a área financeira, eu fico preocupado com alguns irmãos. Pelo menos boa parte da igreja não prospera, e quando prospera é muito pouco. Então, imagine só, se você tem uma profissão há 5 anos atrás, ganhar dois salários mínimos, e passou-se 5 anos e continua ganhando 2 salários mínimos, você não prosperou da forma que Deus gostaria. Porque Deus quer que você prospere em todo sentido. Se há 5 anos atrás eu era um líder de célula, subentende que se você quer prosperar, no mínimo você tem que ser um discipulador, ou ter multiplicado 3 células. Porque se isso não está acontecendo, você não está avançando, você não está enchendo a casa, você não está prosperando nos seus caminhos. E isso é uma estratégia do diabo, porque o diabo, ele não pode mais roubar você para o inferno. Ele não pode mais levar você à condenação eterna. Sabe por quê? Porque você aceitou o sangue de Cristo na cruz, e por aceitar isso, você está salvo eternamente. Fala para o seu irmão: você tem vida eterna, meu irmão. Mas, ele sabendo disso, o que ele quer fazer com o crente? Paralisar. Ele quer parar você, para que você não desfrute das promessas de Deus, e também não seja testemunho vivo do que Deus faz na sua vida. Então a forma de ele parar é jogando mentiras no seu coração, é jogando setas na sua mente, e isso vai paralisar você. Então, a área financeira é uma área que o diabo trabalha muito, para que as pessoas não prosperem. E eu como pastor, tenho 2 cuidados importantes dentro da igreja. O primeiro cuidado é a família, casamento, filhos, um bom relacionamento, porque se a sua família não está bem, realmente você não vai conseguir servir o Senhor de todo o seu coração. Mas também a outra área que o diabo ataca, que ataca muita gente, é as finanças. Porque se você não tem prosperado, na verdade está passando necessidade, dificuldades, dificilmente você vai avançar no reino de Deus. São 2 áreas que eu me preocupo muito. E o diabo, sabendo disso, ele ataca exatamente essas 2 áreas. Porque
paralisando você, ele paralisa a obra do Senhor. Então, eu creio que é importante eu ministrar sobre esse assunto, nessas próximas 4 ministrações, para que você entenda o princípio e vença o senhorio do dinheiro na sua vida, em nome de Jesus. Amém, irmãos? A palavra do Senhor nos fala que conhecereis a verdade e ela faz o quê? Fala para o seu irmão, liberta. Fala para o outro, liberta. Fala assim comigo nessa noite, fala assim, nesta noite, eu começarei a ser liberto, na mente e no coração, das mentiras do diabo, a respeito do meu dinheiro, a respeito da prosperidade, que vem do Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Você crê realmente nisso? Eu quero que você tome posse, que não é somente colheita que queremos, colheita no sentido de vidas, nós queremos colheita no sentido financeiro também, nós queremos colheita no sentido familiar também, em nome de Jesus. Então, nós vamos entender um pouco do dinheiro. Então, quando se fala de dinheiro, na Bíblia, eu quero falar para você, eu quero apontar para riquezas, tudo que é precioso, tudo que é valioso, porque no reino dos céus não existe dinheiro, mas aqui no mundo o dinheiro é importante, é uma riqueza. Então quando eu estiver falando de dinheiro, não lembra somente dinheiro real, dólar, euro, lembra do dinheiro riqueza, prosperidade, riqueza, ter coisas, carros, casas, e às vezes até uma questão de glória, poder, amém? Então, quando eu falo de dinheiro, eu quero falar de riquezas. Então, toda riqueza, todo dinheiro pertence a Deus. Ageu, capítulo 2, verso 8, fala o seguinte: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. E eu quero saber, sabendo desse princípio, que toda riqueza, todo dinheiro pertence a Deus, nós temos que tomar um cuidado, ter uma preocupação, porque se Deus é o dono de todo o dinheiro, de toda a riqueza, concorda comigo que Ele sabe muito bem como você e eu devemos usar essa riqueza? Sim ou não? Então, se Ele sabe, então nós precisamos consentir com Ele, ou seja, perguntar para Ele qual que é a melhor forma de usar o dinheiro. Ora, uma vez que Ele é dono de todo o ouro e toda a prata, a melhor pessoa para... ainda mais é dono seu, da sua vida, a melhor pessoa para direcionar como você deve usar o dinheiro, as suas riquezas, é o próprio Senhor. E aí, aonde que nós caímos e erramos? Nós erramos exatamente nesse ponto, porque você trabalha, você soa, você que acorda às 6 horas da manhã, você que chega às 20 horas da noite, e você acha que o dinheiro é seu, sendo que você já entregou completamente a sua vida a Deus. Quantos já entregaram a sua vida completamente a Jesus? Levanta a mão aí, bem alto. Você pode falar glória a Deus por isso? Então quando você faz isso, você não está entregando somente a sua vida, Christopher, a sua vida, Simone, a sua vida, Rosângela. Você está entregando a sua vida e tudo que pertence a você, inclusive o seu dinheiro. Então nós precisamos entender esse princípio. Se Deus é dono de todas as coisas, por que nós temos dificuldade de confiar e perguntar a Ele qual a forma melhor de lidar com a riqueza que Ele nos deu? Porque nós achamos que somos dono. Pergunta para o seu irmão: você acha que você é dono do seu dinheiro? Vou te dar um exemplo muito claro e você vai perceber. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Então, eu tenho aqui uma faca muito afiada. E uma faca muito afiada, ela é muito útil para quem sabe utilizar. E para quem não sabe utilizar, ele precisa aprender a utilizar para que ele não ocorra algum tipo de acidente. Então, se eu entregar a faca aqui, meu sogro, ele foi açougueiro durante 25 anos. Se eu pegar a melhor faca do mundo, mais afiada, e entregar na mão dele, ele vai fazer os melhores cortes de carne que existe na terra. Por quê? Ele sabe usar. Mas se eu pegar essa mesma faca e entregar na mão do Davi, meu filho de 11 anos, ele vai fazer vários cortes nele mesmo. Porque ele não vai conseguir lidar com a faca. Então, temos que tomar cuidado. Porque se você e eu não soubermos usar a faca, nós teremos que nos cortar.
Querido, esse mesmo princípio vale para o dinheiro. Se você não sabe usar o dinheiro que Deus coloca na sua mão, o final é destruição. Mas se você usar o dinheiro como Ele vai te ensinar, o final é prosperidade. Quantos querem prosperar em nome de Jesus? Diga amém. Então aprenda de uma vez por todas: Deus é dono de todo o ouro e toda a prata, e Ele é dono das suas riquezas. Pergunte a Ele como devemos funcionar, como devemos usar o dinheiro. Então, aonde começou o primeiro erro de uso do dinheiro? Aonde começou o primeiro erro de uso das riquezas? Foi lá na eternidade, que o diabo foi a primeira pessoa, anjo, que usou a riqueza de forma ilícita, usou a riqueza de forma errada. O que ele fez? Ele percebeu que ele tinha muita moral com Deus. Vamos lembrar a história? Existia 3 anjos principais: Miguel, Gabriel e Lúcifer. Então, Miguel, ele era o anjo da guerra, o guerreiro, vencedor, imponente. Gabriel era o anjo mensageiro. Quem lembrar, Maria recebeu o anjo Gabriel para receber a mensagem que ia receber o filho, o Jesus. E Lúcifer era o anjo adorador. Ele que comandava toda a adoração, toda a glória que era dada a Deus. Então, por isso que, quando nós lemos hoje no Novo Testamento, que Jesus procura verdadeiros adoradores que adorem em espírito e verdade, é porque, na verdade, como Lúcifer, o diabo, não teve a capacidade de assumir a posição dele e ficar em honra com Deus, Deus levantou você para glorificar o nome dele. Presta atenção, você tem muito mais valor que Lúcifer, você tem muito mais valor que o próprio anjo, porque você tem dentro de si o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Então, voltando para a palavra aqui, então, Lúcifer olhou para si e falou: uau, eu sou muito belo. Tanto que a Bíblia fala que ele é muito belo, ele é coberto de glória. Então, quando ele olhou para isso, ele falou: meu Deus, eu sou muito belo, eu sou muito bom, eu tenho muita riqueza. Mas espera aí, ele tem mais, e eu quero a riqueza dele, eu quero o dinheiro dele, eu quero a glória de Deus. Quando ele desejou e começou a usar a sua riqueza, o que ele tinha, para influenciar e tomar a posição de Deus, ele cai, ele é destronado, ele sai dos céus e ele cai na terra, vai para o inferno primeiramente, e ele roda pela terra. Então, a primeira vez que aconteceu a forma ilícita, errada de usar o dinheiro, foi com o diabo. Então o dinheiro, na verdade a riqueza, perverteu o coração de Lúcifer. A riqueza perverteu a mente de Lúcifer, a ponto dele achar que pode todas as coisas. Presta atenção, você deve conhecer pessoas assim. Existem muitas pessoas no mundo, porque tem dinheiro, se acha melhor que todos. Existem muitas pessoas no mundo, porque tem posição de glória, acha que pode fazer o que quer. Nós estamos vendo isso aqui no Brasil. Então, quando você vê pessoas cheias de glória, que olha para si: ninguém pode comigo, eu sou o melhor, essa queda é certa, a queda vai acontecer, porque toda a honra e toda a glória é dada a quem? A Deus. Então você tem que tomar muito cuidado, porque o espírito de humildade tem que tomar o seu coração, o espírito manso tem que tomar o seu coração, o espírito generoso tem que fazer parte do seu coração, porque se isso não toma o seu coração, o outro lado, o espírito de poder, o espírito de glória, que é dado somente a Deus, vai te possuir. Então Lúcifer caiu por causa disso, porque perverteu. E o que perverteu Lúcifer? Fala comigo: o dinheiro. Fala comigo: a riqueza. Pensa comigo, é questão de lógica. Como uma criatura pode se achar maior e melhor que o Criador? Não faz sentido um negócio desse. Mas o dinheiro, a riqueza, tem o poder de mudar a mente das pessoas, a ponto de se achar melhor que outros. Então atenção, uma coisa muito importante: somente quem tem o coração do Senhor consegue ter dinheiro e não se corromper. Vamos repetir isso? Fala comigo: somente quem tem o coração do Senhor pode ter dinheiro e não se corromper. Então qual é o segredo? Você pode ter dinheiro, e muito dinheiro, mas o seu coração sempre é dando glórias ao Senhor Jesus.
sempre glorificando Ele. Fala para o seu irmão assim: você vai prosperar. 2023 é o seu ano, mas glorificando ao Senhor dos Senhores. Amém? Então o problema é que o diabo se tornou escravo do dinheiro. Olha aqui uma palavrinha nova. A riqueza, a glória, escravizou o diabo a ponto de ele ficar tão cego que não percebeu que o próprio Deus é maior que ele. Presta atenção, irmãos. As pessoas, elas andam segundo a segurança e o que tem no bolso. As pessoas, elas andam segundo a patente que ela tem. Se eu sou o pastor aqui, Tiago, fica quietinho, porque eu sou o pastor dessa igreja. Você não sabe o que é a posição, rapaz. Entende? Tem pessoas que agem dessa forma pela posição, pela riqueza, pela glória que Deus deu a ele. Mas quando isso acontece, a queda no Senhor é fato, porque toda a honra e glória é dele. Então o diabo se achou mais que Deus. Então, e quando isso aconteceu, ele se tornou escravo e foi expulso dos céus. Foi nesta hora que ele cria o mundo. Então o diabo, por causa da sua arrogância, por causa da sua prepotência, por achar que ele era melhor que Deus, ele decai, ele cai, ele é expulso dos céus. E nesse exato momento, o mundo, não estou falando do mundo da terra, o sistema mundano acontece. O sistema mundano é implantado. E quem rege este mundo? Diabo. E quem é o senhor deste mundo? Dinheiro. Então, nada se faz neste mundo sem dinheiro. Se você precisa de saúde, você precisa pagar um bom plano de saúde. Se você precisa comer, você precisa pagar para comer. Se você precisa morar, você precisa comprar uma casa ou no minimamente pagar um aluguel. Nada neste mundo se roda sem dinheiro. Então o sistema mundano, ele é na base da riqueza. Fala comigo. O mundo tem como base dinheiro, riqueza. E o engraçado é que nos céus não tem R$1. Não existe dólar, não existe euro. Sabe qual que é a moeda do céu? Fala comigo, fé. Sabe por que você consegue viver milagres do Senhor aqui na terra? Porque quando você chega no céu, se deposita a sua fé, o milagre do Senhor é liberado sobre a sua vida. Você precisa aprender isso. Você é cidadão do céu. Você não depende de dinheiro, você depende do céu. O céu desce sobre a sua vida. Milagres, sinais e prodígios acontecem. Amém, irmãos? E o que é o mundo? Como eu falei, é o sistema mundano. É o sistema onde o dinheiro controla todas as coisas. É o dinheiro. O diabo ele gerou isso. Ele gerou o princípio onde o dinheiro é a base de todas as coisas. Então nós temos que saber que a partir de agora, olha aqui para mim, a partir desse momento existem inimigos. Como você vive neste mundo, nesta terra, onde o sistema é mundano e o mundo jaz no maligno, ou seja, o diabo e os seus demônios estão pairando sobre essa terra, você precisa identificar os seus inimigos. A gente aprende isso no encontro. Quem são os nossos inimigos? O diabo e o... Fala comigo de novo. O diabo, a carne e o mundo. Esses são os seus inimigos. Então, a carne... Na verdade, deixa eu começar aqui pelo diabo. O diabo é alguém desprovido de caráter. É alguém que perdeu toda a glória. Alguém que quis ser mais que o Senhor, como eu já disse. E o mundo? O mundo foi gerado por ele, com o objetivo de ser o reino dele. O império, chama de império das trevas. Ser o reino dele, onde é regido por dinheiro. E a carne? É o pecado que entrou no homem através da árvore do bem e do mal. E esse pecado, essa semente satânica, demoníaca, de rebeldia, de desobediência, tem o poder de dominar toda a sua carne, a ponto de a sua carne, a minha carne, ser sócia do diabo. Por isso que nós ensinamos no encontro, o diabo nós resistimos com a palavra, o mundo nós amamos a Deus, e a carne dela, o que a gente faz? Foge. Quando José estava lá, na casa de Potifar, e a mulher de Potifar vai pegar ele para ter relação sexual, o que ele faz? Corre. Então, deixa eu te ensinar algo muito importante. Com o mundo, você vai vencer esse mundo, amando ao Senhor.
E se sua carne deseja fazer algo pecaminoso, você não vai falar, não, vou resistir, em nome de Jesus, a carne vai resistir. Não, você vai fugir, sai do ambiente. Eu sempre falo que quem tem problema com pornografia, mulheres ou homens, dependendo da situação, fala assim, olha, não frequente lugar, não fique em lugar, não fique conversando, para não atiçar a sua carne. Porque quando você atiça a sua carne, você está alimentando. E ao alimentar, você está desvalorizando a glória de Deus e valorizando a glória da sua carne. Então, tome cuidado, evite conversas vãs, evite sair sozinho. Eu, por exemplo, minha esposa sabe, eu não ando com mulher sozinho no carro. Faz parte da minha índole, meu perfil. E eu sei porque a minha família todinha morreu por causa de adultério, por causa de bebida e adultério. Então eu evito isso, eu fujo disso, porque eu não sei, pastor, ser tentado? Não sou tentado, não quero nem pensar em ser tentado, então nem faço, entende? Então, voltando aqui para a palavra, há inimigos, então o mundo foi gerado por isso, e a nossa carne, por ter sido corrompida pelo diabo, ela vive como o diabo vive, ela pensa como o diabo pensa, e ela age como o diabo age. Então assim o homem percebeu, como o diabo também percebeu, que o dinheiro é uma forma de ser independente. Olha aqui comigo, riqueza era a forma de ser independente. Qual que era a vontade do diabo lá na eternidade? Ser igual a Deus, para quê? Para não depender de Deus, para não andar na direção, no comando de Deus. Ele queria toda a glória para isso. Qual foi o desejo do homem no Éden? Ao comer a árvore do conhecimento do bem e do mal? Ser independente de Deus. Pergunto para você, qual que é o motivo de você querer ter dinheiro no seu bolso? Pergunto para você aqui, ó, se faltar dinheiro, como você fica? Em paz ou atribulado? Se você perdeu seu emprego hoje, e você tem uma prestação de R$3.000 do seu apartamento ou da sua casa, você fica em paz ou você fica atribulado? Se a resposta, daqui a pouco eu vou fazer algumas perguntas para você, mas se a resposta sua é atribulado, significa de alguma forma o dinheiro te governa. O dinheiro é rei na sua vida em determinadas circunstâncias. E é nesta hora que o diabo entra e destrói todas as coisas. Você precisa perceber isso. Então, a independência, o diabo, na verdade, pegou o dinheiro de Deus e fez com que ele queria ser maior que o Senhor. Então, atenção numa coisa, a independência é tudo aquilo que o diabo buscou, é tudo que o mundo proporciona e é o que a carne procura. Então, o diabo buscou isso, o mundo proporciona dinheiro, ele te dá trabalho 24 horas, Fabinho, você consegue ser rico neste mundo, mas não vai ter riqueza na sua família, não vai ter riqueza com o Senhor. Querido, qualquer um de nós, se decidirmos hoje ser rico e dedicar a sua vida inteira, presta atenção, dedicar, definido, eu estou perseguindo isso, querido, assim, vai ser rico, porque o diabo é dono do dinheiro, e ele sabe como tirar você da igreja, ele sabe como destruir a sua família, e ele sabe se colocar dinheiro na sua mão, você perde tudo. Então ele coloca dinheiro na sua mão para destruir todas as coisas, inclusive o propósito de Deus. Então, quando estou buscando dinheiro, na verdade, eu estou buscando independência. Esse é o maior erro do ser humano. Por quê? Porque não existe independência para o ser humano. Presta atenção uma coisa. A independência é, entre aspas, falsa. Se você tem dinheiro, você não é independente. Você é dependente do dinheiro. E como consequência, você é dependente do diabo. Poderoso isso. Fato. O dinheiro, ele é um senhor. E como ele é um senhor, quando você precisa de dinheiro para tomar independência, na verdade você está começando a servir um novo Deus. Então, se você valoriza demais dinheiro, eu vejo alguns irmãos assim, já escutei muito isso. Não fui para o culto porque não tenho dinheiro. Eu fiquei pensando. O dinheiro tem a capacidade de parar uma pessoa de servir a Deus? Ah, não dizimei, não ofertei porque faltou dinheiro para pagar as contas de casa. Então é o dinheiro que paga as contas da pessoa. Presta atenção numa coisa. Nós estamos colocando como base, como princípio, como alicerce, quando a gente pensa assim, o dinheiro.
sendo que o alicerce tem que ser o Senhor Jesus Cristo. Pergunta para o seu irmão, quem é o seu alicerce? Cristo ou dinheiro? O problema é que o dinheiro é um péssimo senhor. Então, quando você busca independência, não, eu quero ter dinheiro porque eu quero ficar tranquilo, eu quero ir para a praia todo mês, eu quero viajar todo final de semana, quero dar a melhor escola para meus filhos, é lícito, é bênção isso. Mas se você coloca a sua confiança no dinheiro que você ganha, ele se tornou senhor. E ele é um péssimo senhor, sabe por quê? Porque ele destrói a vida de quem ele serve. Eu não sei quantos conhecem Jô Soares, faleceu, e eu fiquei assim, pasmado, porque o final da vida de Jô Soares, o homem com muito dinheiro, era ser cuidado por uma empregada. Ele não tinha filhos, parentes, ninguém cuidou dele, e ele nem queria. Eu fiquei pensando, que vale um homem ganhar um mundo inteiro, e no final da sua vida perder a sua alma? A Bíblia fala sobre isso. O que vale ter conquistado tanto? As pessoas amavam Jô Soares, onde ele passava, o mundo inteiro parava, mas ele não tinha uma esposa, não tinha um filho, para conviver com ele, para desfrutar com ele. Presta atenção nisso. Então o dinheiro destrói a família, o amor ao dinheiro destrói o seu trabalho, o propósito de Deus na sua vida, destrói o seu relacionamento com a igreja, destrói o seu relacionamento com as pessoas que você ama, simplesmente porque o seu foco é o dinheiro, o seu Senhor é o dinheiro. Então, quando o problema não é a escolha de Adão, porque Adão escolheu o dinheiro, Lúcifer escolheu o dinheiro, Deus fez algo poderoso. Fala comigo, aleluia. Pergunta para o pastor aqui, o que Deus fez de poderoso? Sabe o que ele fez de poderoso? Enviou o seu Filho Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, eu estou te dando a oportunidade para que o dinheiro não seja mais do seu senhor. Eu estou te dando a oportunidade para que o dinheiro não seja mais o seu regente. Eu estou dando a oportunidade para que o meu Filho Jesus, Jesus Cristo, nosso Salvador, se torne o Senhor da sua vida. Então, a grande questão agora é o quê? A sua escolha. Porque até tempo atrás, antes de Jesus, não tinha escolha. Era o único Senhor, o dinheiro. Mas hoje, através do sangue de Jesus, quero repetir isso, o sangue de Jesus, que é um sangue precioso, é uma riqueza gloriosa, você pode escolher entre o sangue de Cristo e o dinheiro deste mundo. O Senhor deste mundo, entende o dinheiro riqueza, amém, irmãos? Amém, irmãos? Entenda o dinheiro como riqueza, valorizar essas coisas do mundo. E quando você decide viver o sangue de Cristo, toda a sorte de bênçãos é derramada sobre a sua vida. Então Jesus foi taxativo, numa das suas afirmações, ou você serve a Deus, ou você serve ao dinheiro. Vamos traduzir isso? Ele usou a palavra mamon. Então, ou você serve a Deus, ou você serve mamon. Você precisa decidir na sua vida. Então eu te mostrei completamente aqui como que é o caminho do diabo. O que o diabo fez, como o dinheiro surgiu neste mundo, como o mundo surgiu, a carne, te mostrei todo o caminho. Com o objetivo de quê? Te tornar independente de Deus. Porque desde o início, desde o princípio é o quê? Se tornar independente de Deus. E o dinheiro tem esse poder. A ponto de Jesus falar a sua palavra que ou você serve a Deus ou você serve mamon. Uma das maiores citações da Bíblia, Jesus fala muito sobre dinheiro, mas muito mesmo, porque é o mal do século, é o mal desde essa época. Então, é evidente que para fazer essa escolha de forma certa, eu preciso admirar a santidade do Senhor, mais do que o poder do dinheiro. Eu vejo assim, irmãos, acho que nós estamos mais entre irmãos do que visitantes. Você visitante, fique em paz, não é para você essa mensagem. Eu fico um pouco em crise na hora da oferta aqui. Sabe por quê? Porque se você entende que Deus é o seu Senhor, você deveria ser muito grato a Ele. Por cada semana, por cada oportunidade. E quando você vier ofertar aqui, esquece o pastor, a igreja de Itaquera. Você está agradando o Senhor. Quando você vem aqui, pega, sei lá, R$1, R$2, não estou falando de valor, e vem ofertar, mesmo que seja esse R$1, R$2, você está falando, Deus, eu sou grato ao Senhor,
porque o Senhor tem me suprido com todas as necessidades, e eu estou te mostrando, Deus, quando eu coloco dinheiro, o dinheiro não tem mais valor do que o Senhor na minha vida. Quando eu olho isso, sabe, vem aqui apenas poucas pessoas, não vem 10% das pessoas ofertar, eu fico um pouco em crise como pastor. Eu falei, será que eu estou ensinando correto a igreja? Porque o pastor Leandro já falou isso, todo culto que ele participar, ele vai ofertar. Sendo ele R$1, sendo R$10, seja R$100. Normalmente tem nota de 100 do pastor Leandro aqui. Sempre 100. Brincadeira. Aleluia, né, pastor? 200, né? Agora 200, verdade. Por que eu estou te falando isso? Estou dando uma exortação a você. Porque se você não se preocupa em ser generoso com o reino de Deus, significa que o dinheiro te segura. O dinheiro é o seu senhor. Nós temos que tomar esse cuidado, porque se eu sou alguém que admira Jesus, se eu admiro a obra da cruz, se eu faço parte de um corpo de Cristo, eu vou investir nisso, meu irmão, minha vida. Vou investir meu dinheiro, vou investir a minha casa. Alguns irmãos ficam em crise e abrir casa para a célula, pastor Helder. Não quero ter uma célula na minha casa, muita bagunça. Meu Deus, você não entendeu que essa casa que a gente deu foi Deus, e é para cumprir o propósito de Deus na sua vida, e abrir a casa, a sua casa se torna casa de bênção, casa de oração, e o diabo nenhum pode tocar a sua vida. Então temos que entender o princípio da glória de Deus. Mas eu desprezo o dinheiro quando eu valorizo Cristo e sua igreja. É uma matemática simples. Quando igreja, mais reino de Deus, mais corpo de Cristo, é diferente de valorizar dinheiro. Se eu valorizar o dinheiro, automaticamente eu desvalorizo a igreja e o reino de Deus. Então você precisa prestar atenção no seu comportamento, a sua vida. Adão olhou para a árvore e preferiu a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele desprezou a glória de Deus. Ele desprezou a presença de Deus. Pastor, não é bem assim? Sim, querido. Eu estou falando de um ponto, chamado dinheiro, o Senhor. E é o causador dos maiores males dessa terra. É o causador das maiores guerras. Porque as pessoas entram em guerra. Qual que é o interesse da Rússia entrando numa guerra com a Ucrânia? É o quê? É dinheiro, querido. Porque onde ele está querendo pegar, tem a maior fonte de energia lá, petroquímica, sei lá o que é lá. Presta atenção, todos os problemas dessa política é o quê? Poder e dinheiro. Quando o dinheiro define os seus atos, Cristo se torna escanteio na sua vida. E hoje, quero em nome de Jesus, que você quebre esse conceito, o dinheiro não pode ser importante na minha vida. O dinheiro não pode ser Senhor na minha vida. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Todo problema é esse. Então, graças a Deus, eu e você temos a oportunidade de escolher. Você precisa definir quem vai ser o Senhor da sua vida, se é o dinheiro ou se é o Senhor. Então, quando nos convertemos, pelo menos a escolha inicial sempre é o Senhor. Então, não existe uma pessoa que se converte e não quer Jesus. Todos querem Jesus e se entregam de corpo, alma e espírito. Mas com o decorrer do tempo, a pressão do mundo, a pressão da carne, a pressão do diabo, começa a gerar dúvidas no seu coração. Cadê esse Deus que não me prospera? Cadê esse Deus que não paga minhas contas? Cadê esse Deus que não muda a minha vida? E começa a colocar em xeque a glória de Deus, o poder de Deus na sua vida. E começa a valorizar o dinheiro, as riquezas deste mundo. Então, o problema é permanecer firme no Senhor. Você precisa continuar firme no Senhor, dependendo do senhorio do Senhor. Mas não, falta em culto, falta em célula. Pastor, não pode faltar uma célula, querido. Se tem um pastor que compreende, assim, é muito flexível, se chama pastor Alexandre. Pastor, eu não sabe, pastor, eu não pego no pé de ninguém. Mas quando eu começo a deixar de fazer a vontade de Deus, em prol de trabalho, em prol de dinheiro, ou a igreja está errada, ou que você está vivendo errado. Só que a igreja, ela existe há mais de 2000 anos. Você existe no máximo 50, 80 anos de vida. Então você precisa perceber quando o diabo troca. Por exemplo, vou te dar um exemplo muito claro disso. Teve um irmão que eu conhecia lá na igreja que eu fui pastor, que ele chegou desempregado, passando necessidade, morando na casa da sogra. Que necessidade, né, irmãos? Você vê, morou na sogra. E por conta disso, ele morava, da casa da sogra, assim, literalmente dentro da casa, era um quarto dentro da casa, era isso. Com a filha pequena,
E malemar tinha dinheiro para comer. Ele chegou na igreja, jovem radical livre, né? Ele falou: pastor, eu não acho emprego, vamos orar. Aí apareceu um emprego de portaria de apartamento, mas era 12 por 36, então dia sim, dia não trabalhava. E ele falou: pastor, eu vou recusar esse emprego, porque esse emprego é do diabo. Eu falei: irmão, esse emprego não é do diabo. Esse emprego, neste momento, é o emprego do Senhor para a sua vida. Sabe por quê? Porque você está passando necessidade, Deus em uma semana abriu essa porta de emprego para você. Você vai conseguir frequentar culto a cada 15 dias e frequentar a cela a cada 15 dias. Então, você vai para esse emprego. Ele foi para esse emprego. 6 meses depois, ele foi promovido e trabalhou de segunda a sexta, no mesmo lugar. Sabe por quê? Porque ele conhece o coração do homem. Eu não estou falando que todo emprego é do diabo, mas quando o seu coração está focado no dinheiro, ele se torna o diabo. Quando o seu coração está focado, abrir mão de qualquer coisa para ganhar um pouco mais, ele se torna Senhor na sua vida. A riqueza se torna mais importante. Então, quanto mais cedo você entender o tamanho do senhorio do dinheiro na sua vida, mais rápido você vai ser liberto. Amém? Amém, irmãos? O problema da maioria das pessoas é que não quer reconhecer que o dinheiro é mais importante que Deus na sua vida. Vamos ser sinceros? Eu reconheci isso em 2018, quando eu saí do banco. Já falei isso aqui, só repetir rapidamente, e fui depender da obra do Senhor. Eu entrei bem no ano que estava atrasando o salário de pastor Elner, e nesta época, ficamos 7 meses sem salários. Eu lembro que tinha angústia diária no meu coração, e eu na verdade eu pedia todos os dias para Deus: Deus, toca no coração da Soraya, para ela reclamar, para eu voltar a trabalhar no secular. Eu orava desse jeito. Eu estava doidinho, aparecia uma vaga de emprego, eu mostrava: e aí, amor, você que sabe, o chamado é seu, eu vou só te seguir. Eu falei: fala para eu ir, meu, fala para eu trabalhar, que está doidinho para ir trabalhar, para sair dessa vida de pendura. Mas sabe o que eu aprendi nesse tempo? Que realmente, até os meus 35 anos, quem mandava na minha vida era o dinheiro. Porque hoje, 2019 em diante, eu dou uma oferta de primício muito maior, pastor, do que quando eu era gerente de banco. Minhas ofertas hoje são muito maiores do que quando eu era gerente de banco. Detalhe, eu ganhava muito mais do que eu ganho hoje. Por que disso? Porque, na verdade, naquela época, de alguma forma, o dinheiro tinha poder de me segurar. Eu achava mais importante, me achava mais poderoso, e gastava muito mais, e de forma errônea, não perguntava para Deus. Mas continuando, para terminar aqui a palavra, então eu quero aqui fazer algumas perguntas para você. Equipe de louvor já pode subir, por favor. Você vai avaliar agora o grau do senhorio do dinheiro na sua vida. Então faz a contagem de nãos. Quantos não você tem, tá bom? Vamos lá. Para você fazer um diagnóstico certeiro, eu preparei aqui umas perguntas para você. Vamos lá. Primeira pergunta: você trabalha no que você gosta, sim ou não? Não, só vai contando os não. Segundo, para decidir a quantidade de filhos que você teria ou tem, você desconsiderou o dinheiro, sim ou não? Para ter a quantidade de filhos que você tem, você desconsiderou, você não levou em conta o dinheiro, sim ou não? Terceira pergunta: você ter... Presta atenção aqui, não é para conversar não, só escuta aí, a palavra está continuando. Você teria coragem de casar sem dinheiro? Pensa aí. Quarta pergunta: quando está sem dinheiro, você fica bem? Olha, vai contando os não aí, tá? Quinta pergunta: quando você contribui na igreja, é com verdadeira alegria? Ou por medo que o mamão vai entrar na sua vida? Sexta pergunta: você contribui regularmente na igreja? Sempre? Cada culto, cada momento, você vai lá e contribui? Sim ou não? E sétima pergunta: você concorda em falar em dinheiro na igreja? Então, avaliei, se as suas respostas não são 6 ou 7, significa que você é um devoto ao dinheiro. E se é devoto, você ainda milita contra a igreja. Você é a favor do dinheiro e o seu Deus é o dinheiro.
Se a sua resposta for igual a 4 ou 5 nãos, a coisa ainda está feia, meu irmão. Você é um escravo consciente do dinheiro, e ele é o seu senhor. Se você disse não para 3 perguntas, você está em cima do muro. É melhor você decidir logo a quem você vai servir. Se você disse 2 não, você está na luta rinhando. Continue firme, porque a vitória é sua. Se você disse um não, não desista, está quase liberto. E se você disse sim para todas as perguntas, Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Amém? Qual que é o seu diagnóstico hoje? Eu queria que você meditasse nisso. Olha, presta atenção aqui, ó. Pode dedilhar uma música aí, não sei qual música tocar. É de adoração, tá? Para quebrantamento. Eu não sei se você levou isso na brincadeira não, mas não leva em brincadeira isso não. Sabe por quê? Porque é melhor você reconhecer de vez quem você é e pedir misericórdia para Deus, do que continuar fingindo que é um bom cristão e continuar nessa luta miserável que você está. Você precisa se quebrantar. Sabe a consequência de ter o dinheiro como seu senhor? Está lá em Timóteo capítulo 6, verso 9. Eu não vou ler por causa do tempo. A Bíblia somente fala o seguinte: Paulo fala que a raiz de todo o mal, de todos o mal se chama dinheiro. E ainda fala o seguinte, no mesmo versículo, ainda diz que aqueles que querem ficar rico caem em tentação e ciladas, e que não poucos acabam em ruína e perdição. Tem pessoas, irmãos, que trabalham para ser rico. Tem pessoas que vêm para a igreja, acredite se não quiser, para que Deus dê dinheiro para elas, para ficarem ricas. De alguma forma estão buscando dinheiro, mas só que o nosso Deus é dono do ouro e da prata, diga aleluia. Mas Ele não quer que o ouro e a prata seja o seu Senhor, Ele quer ser o Senhor da sua vida. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. É noite de arrependimento. Você sabe quantos não você falou aqui? Somente aquele que falou, vamos baixinho, quando estiver falando, só um instrumento tocando. Quando você falou sim, significa que você entendeu que Jesus é o seu Senhor. Mas se tem 1, 2, 5, 7 nãos, não importa a quantidade, reconheça. E decida hoje mudar a sua vida em nome de Jesus. Decida hoje falar: Senhor, eu preciso colocar o Senhor. Eu quero entrar 2023, o ano da casa cheia, prosperando segundo a tua maneira, segundo a tua vontade. Irmãos, eu sinto no meu espírito que cadeias vão ser quebradas nessas 4 semanas, nessas 4 palavras em nome de Jesus. Eu sinto no meu espírito que pessoas vão prosperar como nunca prosperou em 2023 em nome de Jesus. Eu sinto no meu espírito que você vai tomar uma decisão no seu coração hoje e vai falar: basta, o diabo não tem mais poder na minha vida, o dinheiro não tem mais poder de arrumar o meu humor. O Senhor é a minha justiça, Ele é a minha sabedoria, Ele vai me dar os recursos necessários para viver todo o meu propósito em nome de Jesus. E quando você falar isso, milagres, sinais e prodígios vão te acompanhar em nome de Jesus, amém? Coloca a mão no seu coração com a sua mão direita. Nós vamos louvar o Senhor Jesus, e logo em seguida eu quero orar por você em nome de Jesus.